conversa a seguir ao intervalo. Ainda antes disso, temos tempo para a rubrica Em Privado, com a Catarina Mexia, que hoje nos fala do síndrome do comportamento de hospedagem. Olá, Catarina. Olá, boa tarde, Adelaide. Então vamos falar deste síndrome do qual eu nunca tinha ouvido falar. Nem eu. Comportamento de hospedagem. Curiosamente, eu nunca tinha ouvido chamar aqui uma coisa que eu conheço há tanto tempo por este nome. Mas foi uma cliente minha que me trouxe um trabalho apresentado por um colega brasileiro e que designou assim uma coisa que eu também não sabia que nome lhe havia de dar, mas que tem a ver com o seguinte. Nós falamos aqui muitas vezes nas situações de desentendimento dentro dos casais, em que um deles parece desinteressar ou aliar por completo da relação de casal, das situações que acontecem dentro da relação de casal, e que isso é fonte de desentendimentos e de discussões, e em que há um deles que sente que o outro não se empenha na relação e que por isso daí de virem causa muito conflito e claro, que não se interessa nas coisas da casa, não se interessa com os filhos, etc. E precisamente a propósito dessa cliente e desse material que ela me trouxe, ocorreu-me falar aqui porque de facto há aqui uma diferença importante e acho que era importante as pessoas também perceberem isso. A grande maioria das pessoas têm estes desentendimentos derivado às coisas do dia-a-dia, derivado às diferenças de personalidade, derivado aos desencontros. E mais coisa, menos coisa, conseguem ir limando as arestas e mais coisa, menos coisa, isto acaba por ir ao sítio, eventualmente até pedindo ajuda. Esta situação de que eu queria falar hoje são coisas um pouco diferentes. São situações em que há claramente um desinvestimento na relação por um dos elementos do casal. E esse desinvestimento é qualquer coisa que nasceu muito antes da relação de casal. É qualquer coisa que se manifesta na relação de casal, mas que, por exemplo, quando nós fazemos a história desta pessoa, e é uma das coisas que se faz na terapia de casal, é perceber também como é que foi o desenvolvimento destes dois elementos individualmente, se percebe que no desenvolvimento individual deste elemento, sobre o qual caem as queixas de que não se envolve na... Vamos por partes, é assim, eu digo ele porque estou-me a referir ao caso. Pois, neste caso concreto seria um homem. A pessoa é um bom pai de família, é uma pessoa que não falta com o dinheiro em casa, é uma pessoa que está a horas em casa, mas é uma pessoa que não se envolve. Esta mulher quer envolvimento emocional, quer envolvimento deste homem e o que ela diz é que ele está cada vez mais distante. Não existem terceiras pessoas, não existem nenhum envolvimento a mais no trabalho para além daquele que é normal e natural naquela situação que eles os dois têm, mas tem havido um afastamento progressivo que não é novo. Quando se faz um historial para trás, esta mulher ela própria reconhece que o marido já era assim. Os amigos dizem que ele já era assim. Ou seja, cada vez que as relações desta pessoa se começam a aprofundar, lhe pedem um pouco mais, ele começa a afastar-se, começa, por assim dizer, a fugir. O fugir é meu. Mas pronto, ele começa a não deixar que esta vinculação se Parece que se ergue um muro ali, não é? É como se houvesse ali uma dificuldade em dar qualquer coisa que lhe estão a pedir, que ele não sabe dar, por aí simplesmente. Quando eu fiz a história desta pessoa, porque isto é também uma das coisas que nós precisamos de perceber, é quais são as heranças familiares que nós trazemos para a relação. É tão importante, não é? Como foi o casamento dos nossos pais. Exatamente. O que é que eu percebo é que na família deste sujeito, o pai era uma pessoa que por razões profissionais estava constantemente ausente e esta mãe viveu sempre em função deste marido. Este senhor tem mais 2 irmãos e estes irmãos, digamos, foram crescendo um pouco à toa. Foram se organizando, mas eles próprios, como irmãos, não têm relações muito próximas. Ainda hoje, ele não tem nenhuma relação particular com nenhum dos irmãos e mesmo com o mais velho, ele tem uma relação que ele quer mesmo de distância. Mas quando a gente vai a ver este relacionamento familiar, no fundo o que ele fez foi transpor um pouco tudo aquilo que ele conheceu durante o seu crescimento para a relação atual. Se ele tivesse uma mulher que fosse igual à mãe dele, tudo estaria na paz do Senhor, porque ninguém queria mais do que aquilo que ele podia dar. Sim. Mas no fundo ele tem uma mulher que exige envolvimento, que exige participação emocional. Não estamos a falar na participação material, porque aí ele cumpre, as coisas estão todas como deve ser.
mas na participação emocional falham as coisas. E aquela mulher, digamos, sente-se injustiçada porque cada vez que ela põe em cima da mesa aquilo que a deixa insatisfeita, o que ela recebe em troca é: mas falta-te alguma coisa? Falta. Pois. Falta toda a participação Só que não é palpável, emocional. não é? Exatamente, mas não se mede Claro. na conta Aí é que está. do banco, na conta de eletricidade está paga, os filhos estão numa boa escola, portanto, tudo isto funciona. Mas emocionalmente, aquela mulher está-se a sentir cada vez mais só naquela relação. O que fazer? Esta é uma boa indicação para a terapia de casal, principalmente porquê? Porque estas pessoas normalmente não pedem ajuda, porque elas por si só estão bem. Se esta relação acabar, elas vão sentir que houve um projeto de vida que provavelmente foi posto em causa, mas elas propriamente não vão sentir muito, como é que eu ia dizer? Elas não se vão sentir sós, porque elas por si só não estavam muito envolvidas na relação. Ok, houve um projeto que acabou, há alguma tristeza nesse aspecto, mas ok, alguma coisa vai surgir depois. Parece ter uma que os grande mantém facilidade interessados. em ir para outra, partir para outra. Exato, há uma relação prática com a Pois. vida, não há uma relação emocional forte. Havendo este pedido de ajuda, alguma coisa pode ser feita dentro do casal, mas principalmente o grande alvo aqui será sempre esta pessoa que teve esta dificuldade ou não teve esta oportunidade, neste caso é mais uma oportunidade do que propriamente uma dificuldade, em fazer esta vinculação e em estabelecer estas relações ricas do ponto de vista emocional. E principalmente quando há filhos, isto é importante. E quando há filhos as pessoas entendem isto. Por exemplo, neste casal, o trabalho tem estado a ser feito já há uns meses e é interessante porque quando a pessoa foi confrontada com o estilo de relacionamento dos seus próprios pais, com a sua vivência enquanto criança nesse ambiente, alguma coisa fez ressonância lá dentro. Houve um clique qualquer. Houve qualquer coisa que fez ressonância, não faço ideia o quê, mas que o manteve motivado para estar ali e para, principalmente neste momento, esta é a motivação, é como é que eu posso fazer para que os meus filhos não tenham a mesma experiência que eu tive. Tudo isso transmite, não é? Pronto, este homem neste momento ainda não é capaz de dizer que sentiu a falta do pai, porque a visão dele é: não, tudo correu bem, eu estou aqui, tenho uma boa profissão, nenhum de nós entrou na droga, fez nada daquelas coisas um bocado assustadoras, mas ele começou a ter a noção de que, ok, eu não fiz nada disso, mas se calhar há qualquer coisa que também me está a fazer falta. E, portanto, não foi tanto pela queixa da mulher que nós conseguimos manter aquela pessoa na terapia, mas também aí já estão a haver modificações importantes. Porque não só na relação da terapia, na relação de casal havia um pedido específico para a terapia, ou começou por ser um pedido específico para a terapia, mas por ajuste acabou por haver também a questão da relação do pai com os filhos, Claro. acabou por vir também ao de cima, no fundo. Porque o que esta mulher dizia é que estes filhos sentiam a falta do pai. O que ele contrapunha era: mas eu estou todos os dias para jantar em casa. Ok. E ela dizia: mas tu nunca brincaste com os teus filhos no chão. É claro que isto é apenas uma imagem para mostrar que aquele pai nunca tinha chegado aos filhos. A tal vinculação, a tal proximidade emocional que nunca tinha existido entre este homem e estes miúdos. Isto é um trabalho que demora tempo. Pois é, uma coisa tão antiga, não é? É uma coisa Certeza que não antiga é e é uma fácil. coisa que tem a ver com a nossa construção da Claro, nossa personalidade. claro. Mas que é muito... Quando as pessoas se dispõem, porque é preciso também bastante coragem para fazer isto, mas quando as pessoas se dispõem a fazê-lo, elas sentem uma recompensa muito grande. Porque é quase como se, mal comparado, é como se nós começássemos a sentir um pouco aquela alegria de recebermos qualquer coisa em troca, termos a alegria de sentirmos a alegria dos outros. E que para estas pessoas é quase como se fosse a primeira vez. Isto é um pouco exagerado, mas é quase assim. E, portanto, isto é quase renovador para estas pessoas e vale muito a pena. Ou seja, dá-lhes um pouco um gosto que nunca experimentaram, Diferente não é? na vida, é? E isso vai mantendo... E em termos da relação de casal é fantástico, porquê? Porque, de facto, quando as pessoas se aguentam, estas relações são relações muito duradouras, porque estamos a mexer ou estamos a trabalhar aquilo que há de mais consistente na relação, que é, de facto, a relação emocional. Estamos a ultrapassar tudo aquilo que são os pequenos nadas do dia-a-dia. Se uma relação se ultrapassar esta dificuldade, ela aguenta o resto.
fortifica ultrapassar desse grande obstáculo, E não eu é? estou bastante entusiasmada com o trabalho com este casal também. Não sou só eles, eu também. Acho que sim, deve ser muito compensatório para quem está a ajudar outra pessoa a ver as transformações que podem bom. acontecer. Então está deixado o recado, muitas vezes os problemas do casal não têm a ver com o casal, não é? Tem a ver com um outro casal que já existiu há muito mais tempo e que não está ali E vale a presente pena fisicamente. também aí as pessoas procurarem ajuda, Claro. porque também há soluções. Claro. Obrigada, Catarina. Nada. Já sabe que se tiver alguma questão relativa a este tema que nós abordámos na rubrica em privado, pode sempre enviar o seu e-mail para colocar essa mesma questão.